Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Carlos e hoje vamos explorar um assunto incrível, que são as diferenças entre os carros de rua e os carros de Fórmula 1. A Fórmula 1 é muito mais do que um esporte emocionante, é um verdadeiro laboratório de inovações, onde engenheiros, cientistas e pilotos testam tecnologias que anos depois chegam até nós, motoristas comuns. Sistemas como volantes com botões de multifunções, freio a disco e até tecnologias híbridas de trem de força começaram nas pistas antes de serem incorporados nos carros de rua e hoje fazem parte do nosso cotidiano. Os carros de rua e os carros de Fórmula 1 têm propósitos bem diferentes. Enquanto os de rua são feitos para rodar de forma eficiente, segura e confortável durante anos, com a média de 5 a 10 anos com 200 mil a 300 mil km rodados, carros de Fórmula 1 são projetados para operar no limite máximo de desempenho por curtos períodos, às vezes apenas uma corrida ou apenas algumas baterias de treino. Vamos entender juntos hoje como isso reflete no design, nos materiais e nas tecnologias utilizadas em ambos os carros. Primeiro, vamos olhar para o design tanto interno quanto externo dos dois tipos de veículos. O design externo dos carros de rua é uma combinação de funcionalidade, estética e segurança. Eles são projetados para atrair consumidores com linhas bonitas e modernas, enquanto atendem às normas de segurança e eficiência aerodinâmica. Internamente, o espaço é otimizado para conforto. Bancos são acolchoados, há espaço para bagagem, ar-condicionado, sistemas de entretenimento e painéis repletos de tecnologias intuitivas. Outro ponto importante é a eficiência. O formato do carro é projetado para reduzir o consumo de combustível e o uso de materiais como alumínio ou aço de alta resistência, combinam os dois fatores, durabilidade e economia. Em contraste, o design de um carro de Fórmula 1 é totalmente funcional, com foco na performance. Cada curva, asa, detalhe da carroceria é projetado para gerar downforce e reduzir o arrasto aerodinâmico. Dentro do cockpit não há espaço para conforto, o piloto fica em uma posição reclinada para reduzir o centro de gravidade, e o volante concentra dezenas de funções que ele precisa acessar rapidamente durante toda a corrida. Até a pintura minimalista é planejada para reduzir peso, com fibra de carbono muitas vezes exposta, para poupar algumas gramas. Agora daremos início à análise das diferenças estruturais, direcionando o foco para aspectos relacionados aos materiais utilizados em cada um dos dois modelos observados, bem como aos objetivos específicos que cada um deles busca alcançar. Nosso objetivo será de compreender de maneira mais detalhada como essas diferenças influenciam a funcionalidade, a aplicação prática e os resultados esperados em cada caso, permitindo assim uma visão mais abrangente e fundamentada das características que distinguem um modelo do outro. Agora vamos para a estrutura básica do carro, o chassi, que é fundamental tanto para a segurança quanto para o desempenho. Nos carros de rua, o chassi é projetado para ser seguro, durável e econômico de fabricar. Ele geralmente é feito de aço ou alumínio, materiais que combinam resistência com um custo acessível. Além disso, o chassi é pensado para absorver impactos em acidentes, protegendo os ocupantes através de zonas de deformação programadas. Um dos seus objetivos é fornecer uma base estável para os componentes do seu carro, suportando o peso e as forças geradas durante o uso diário. O aço de alta resistência, amplamente utilizado em chassis monobloco, é fabricado a partir de ligas avançadas, conhecidas como AHSS, que significa Advanced High Strength Steels, e o HSS, Ultra High Strength Steels. Esses materiais possuem propriedades mecânicas superiores, como alta resistência à tração, que geralmente ultrapassam 500 MPa, e uma boa ductilidade, permitindo a absorção de impactos em áreas críticas do veículo, como a estrutura de compartimento dos passageiros. A estrutura cristalina predominante nesses aços é a cúbica de corpo centrado, que confere maior resistência mecânica e estabilidade em temperaturas elevadas. Esse material contribui significativamente para a segurança dos ocupantes sem comprometer o peso do veículo. As ligas de alumínio também desempenham um papel importante em chassis monobloco, sendo utilizada em componentes como painéis de carroceria, portas e capôs. Essas ligas, como as da série 5000 de alumínio e magnésio e 6000 alumínio, silício e magnésio, possuem baixa densidade, alta resistência à corrosão e excelente moldabilidade, características que ajudam a reduzir o peso total do veículo, melhorando sua eficiência energética. A estrutura cristalina do alumínio é do tipo de cúbica de face centrada, o que confere elevada ductilidade e capacidade de deformação, tornando essas ligas ideais para aplicações onde leveza e resistência são essenciais.
Já o chassi de um carro de Fórmula 1 é feito quase inteiramente de fibra de carbono, um material extremamente leve e resistente. O foco aqui é maximizar a rigidez e minimizar o peso. Ele é moldado para formar uma célula de sobrevivência ao redor do piloto, protegendo-o em caso de acidente. Testes rigorosos de impacto garantem que ele suporte forças extremas, como colisões a mais de 300 km/h. Além disso, o chassi contribui para a aerodinâmica, direcionando o fluxo de ar de maneira eficiente ao redor e por baixo do carro. O principal material utilizado no chassi de um Fórmula 1 é a fibra de carbono reforçada com polímeros. Esse material compósito é composto por fibra de carbono dispostas em camadas e impregnadas com resina epóxi. Estas fibras possuem uma estrutura cristalina em que os átomos de carbono estão organizados em um padrão hexagonal plano, formando folhas de grafite. Essa configuração confere ao material uma combinação única de alta resistência mecânica, rigidez e leveza. Outro material amplamente utilizado no chassi de Fórmula 1 é o titânio, empregado principalmente em peças auxiliares e sistemas críticos, como fixações, suspensões e sistemas de escape. O titânio é conhecido por sua excepcional resistência à corrosão, alta resistência mecânica e baixa densidade em comparação aos aços. Ele apresenta uma estrutura cristalina hexagonal compacta à temperatura ambiente, conferindo-lhe alta resistência e rigidez, além de uma boa performance em condições extremas de temperatura e carga. A utilização do titânio em partes específicas reduz o peso do carro sem comprometer a durabilidade ou a resistência dos componentes. O trem de força, ou powertrain, é o coração de qualquer carro, e agora vamos comparar como ele funciona nos carros de rua e nos carros de Fórmula 1. Primeiramente, nos carros de rua, o motor é projetado para equilibrar potência, eficiência de combustível e durabilidade. Dependendo do modelo, ele pode ser a combustão, híbrido ou elétrico. A transmissão, que pode ser manual ou automática, é projetada para oferecer trocas de marcha suaves e suportar anos de uso. Em termos de materiais, o foco está na economia e durabilidade, usando ligas metálicas que oferecem bom desempenho a um custo excessivo. O bloco do motor, por exemplo, que é uma das partes mais importantes do trem de força, é geralmente fabricado a partir de ligas de alumínio ou ferro fundido. O alumínio é escolhido por sua leveza, boa resistência à corrosão e excelente capacidade de dissipação térmica, características essenciais para manter o motor em temperaturas operacionais ideais. Já o ferro fundido é utilizado por sua durabilidade e capacidade de suportar altas pressões e temperaturas sem perder a resistência. A estrutura cristalina do alumínio é a cúbica de face centrada, o que lhe confere elevada ductilidade e facilidade de conformação, permitindo sua adaptação em diversas partes do motor. Por outro lado, o ferro fundido possui uma estrutura cristalina predominantemente cúbica de corpo centrado, proporcionando maior resistência ao desgaste e ao choque térmico. As engrenagens e componentes do eixo que desempenham um papel crucial na transmissão de torque no trem de força de carros urbanos são frequentemente fabricados a partir de aço forjado ou aço carbono. O aço forjado tem uma estrutura cristalina refinada devido ao processo de forjamento, o que melhora a resistência do material, tornando-o ideal para suportar os esforços mecânicos exigidos em componentes de transmissão. Já o aço carbono, utilizado para componentes de menor resistência, possui uma estrutura cristalina predominantemente da ferrita, sendo mais maleável e adequado para aplicações onde não é tão exigente, mas a resistência ao desgaste ainda é necessária. Nos carros de Fórmula 1, o motor é um V6 turbo híbrido compacto e incrivelmente eficiente, com mais de 1000 cavalos de potência. Ele opera rotações altíssimas e é projetado para extrair o máximo de energia do combustível. O sistema híbrido MGU-K recupera a energia das frenagens e utiliza para aumentar a potência. A transmissão, ou gearbox, é uma obra-prima da engenharia, feita de materiais como titânio para pesar o mínimo possível e permitir trocas de marcha em milissegundos, garantindo uma máxima eficiência durante as corridas. No trem de força de um carro de Fórmula 1, o material predominantemente utilizado para componentes críticos como o motor e a transmissão é a liga de alumínio, mas com foco em ligas de alta performance. O alumínio é escolhido por sua leveza e alta resistência à corrosão, sendo fundamental para a performance de um carro de corrida. A estrutura cristalina do alumínio, como já foi dita antes, é a cúbica de face centrada, que permite que ele seja facilmente moldado e também contribui para sua alta ductilidade e capacidade para absorver forças, o que é essencial em um ambiente de alto desempenho. Para componentes como o bloco do motor, que sofrem pressões e temperaturas extremas, o alumínio é frequentemente combinado com ligas especiais que melhoram ainda mais sua resistência térmica e mecânica.
Já as engrenagens e eixos de transmissão nos carros de Fórmula 1 são frequentemente fabricados a partir de aços forjados de alta resistência, como o aço 4340, que é tratado termicamente para garantir sua dureza e resistência à fadiga. O processo de forjamento resulta em uma estrutura cristalina refinada, que é ideal para suportar as extremas forças de impacto e vibração durante as corridas. A estrutura cristalina do aço forjado com predominância de martensita e ferrita garante excelente resistência à fadiga, mesmo sob altas cargas de torque, tornando esses componentes mais duráveis e eficientes para as altas demandas de desempenho de um carro de Fórmula 1. Indo agora para a suspensão, vemos que a suspensão de um carro de rua é projetada para oferecer conforto e estabilidade. Ela é composta por componentes como molas, amortecedores e braços de controle, que trabalham juntos para suavizar o impacto de buracos, lombadas e irregularidades do asfalto. Além disso, ela ajuda a manter a estabilidade do carro em curvas e frenagens, protegendo os ocupantes de sentirem grandes impactos. Por exemplo, suspensões McPherson e Multilink são comuns em carros modernos, pois são econômicas e oferecem um bom equilíbrio entre desempenho e custo. A suspensão de carros urbanos utiliza uma combinação de materiais para garantir resistência, conforto e durabilidade. As molas são feitas de aço de alta resistência, como o aço SAE 9254. Neste caso, é empregado em versões altamente tratadas termicamente para garantir a máxima performance e resistência, com a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, oferecendo alta resistência à fadiga e ao desgaste. Os braços de suspensão são fabricados com aço forjado, que possui estrutura cristalina refinada, também cúbica de corpo centrado, proporcionando rigidez e resistência ao desgaste. Componentes como buchas e suportes são feitos de elastômeros e plásticos de engenharia como nylon, que oferecem flexibilidade e resistência ao desgaste sem comprometer a capacidade de absorver vibrações. Esses materiais garantem um bom desempenho da suspensão, permitindo conforto e estabilidade. Agora na Fórmula 1, a suspensão tem uma abordagem completamente diferente. O objetivo não é conforto, mas maximizar a performance. Ela é composta por bases de suspensões feitas de materiais leves e extremamente resistentes, como titânio ou fibra de carbono. Ela também é ajustável e projetada para manter o carro o mais próximo possível do solo, permitindo maior downforce e estabilidade em curvas de alta velocidade. O formato utilizado é o de Double Wishbone, que consiste em dois braços em forma de A, superior e inferior, conectados ao chassi e ao cubo de roda. Este modelo também proporciona controle preciso sobre o camber, caster e toe das rodas, otimizando o contato dos pneus com o solo, mesmo em condições extremas. Outra diferença crucial é que as suspensões de Fórmula 1 são projetadas para lidar com força G altíssimas, mantendo o pneu na posição ideal para a máxima aderência, mesmo em situações extremas. Esse sistema também utiliza materiais de alta performance devido às exigências extremas de força e peso. Os braços de suspensões geralmente são feitos de ligas de alumínio com estrutura cúbica de face centrada, que oferecem alta resistência e leveza. As molas e amortecedores são feitos de aço de alta resistência, também como o aço 9254, visto anteriormente, também com estrutura cristalina cúbica de face centrada, proporcionando a rigidez necessária para suportar forças dinâmicas e as vibrações intensas durante as corridas. Os componentes de suspensões de carros de Fórmula 1, como suportes e buchas, são feitos de plásticos de engenharia e elastômeros, com o objetivo de reduzir o peso e melhorar a durabilidade enquanto minimizam o impacto de vibrações. Esses materiais são escolhidos para garantir que as suspensões de carros de Fórmula 1 sejam ao mesmo tempo leve, rígida e resistente, otimizando o desempenho em altas velocidades e sob condições extremas. Para finalizar nossa comparação entre os sistemas de diferentes carros, vamos agora para o freio. Nos carros de rua, os freios são projetados para garantir segurança, durabilidade e facilidade de manutenção. O sistema geralmente utiliza discos de aço ou ferro fundido, combinados com pastilhas que oferecem bom desempenho a um custo acessível. Tecnologias como o ABS, que é o sistema anti-blocante, são comuns, evitando o travamento de rodas durante frenagens bruscas e proporcionando maior controle ao motorista. O foco principal é oferecer uma frenagem confiável em diferentes condições, como estradas molhadas ou secas, além de suportar anos de uso sem a necessidade de substituições frequentes. Os sistemas de freios de carros urbanos utilizam materiais como composto de fricção para as pastilhas, ferro fundido ou ligas de aço para os discos e aço inoxidável ou borracha sintética para as linhas de freio. As pastilhas de freio contêm resinas, metais e fibras,
então a sua estrutura cristalina será amorfa, já que são compostos de materiais misturados. O ferro fundido dos discos possui uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, enquanto as ligas de aço usadas nos discos podem ter estrutura cúbica de corpo centrado ou cúbica de face centrada, dependendo da composição. As linhas de freio feitas de aço inoxidável possuem estrutura cristalínica cúbica de face centrada, enquanto as mangueiras de borracha sintética são amorfas. Esses materiais são selecionados para garantir uma frenagem eficiência, resistência ao desgaste e alta durabilidade, absorvendo o calor gerado durante a frenagem. Já nos carros de Fórmula 1, os freios são feitos de materiais avançados como carbono, que suportam temperaturas extremas de até 1000 graus Celsius sem perder eficiência. O sistema é projetado para proporcionar desaceleração máxima, permitindo que os carros reduzam drasticamente a velocidade em poucos metros, mesmo após ultrapassarem os 300 km por hora. Os freios são altamente ajustáveis, permitindo que os pilotos controlem o balanço de frenagem entre as rodas dianteiras e traseiras, otimizando o desempenho em cada curva. Além disso, a leveza e o design aerodinâmico dos componentes ajudam a minimizar o peso total do carro, contribuindo para o desempenho em pista. Os freios dos carros de Fórmula 1 são feitos de materiais de alta performance, como compostos cerâmicos para as pastilhas, discos de carbono e linhas de freio em aço inoxidável. As pastilhas cerâmicas, utilizadas pela sua excelente resistência ao calor e menor desgaste, possuem uma estrutura cristalina amorfa ou semicristalina, dependendo da composição e do processo de fabricação. Os discos de carbono são leves e resistem a temperaturas extremas, possuindo uma estrutura cristalina amorfa também. As linhas de freio, como nos carros urbanos, utilizam aço inoxidável com estrutura cristalina cúbica de face centrada. O uso desses materiais permite que os sistemas de freio de Fórmula 1 operem de forma eficaz sob as condições extremas das corridas, garantindo a máxima performance e segurança. Bom pessoal, como vimos, a Fórmula 1 e os carros de rua têm diferenças gigantescas, mas há uma conexão muito importante entre os dois. Enquanto um carro de rua é projetado para durar anos e operar de forma eficiente e segura, o carro de Fórmula 1 é feito para quebrar limites em todos os aspectos: desempenho, aerodinâmica, potência e até segurança em condições extremas. Mais do que isso, a Fórmula 1 é um grande laboratório de inovações. Sistemas híbridos, freios de carbono cerâmica, controle de tração, aerodinâmica ativa e até os sistemas de navegação e câmeras que temos hoje em carros de rua tiveram suas origens na pista. Portanto, quando você dirige seu carro e sente que ele é seguro, eficiente e confortável, lembre-se, há um pouquinho de Fórmula 1 na tecnologia que faz tudo isso possível. Obrigado por assistir e espero que tenham gostado.